E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudar geometria analítica, continuando com o nosso estudo sobre circunferência. Se liga, agora vamos ver posições relativas entre ponto e reta, tá? Eu tenho um ponto e uma reta dispostos no plano. Em relação a isso, qual é a posição deles, um em relação ao outro? O ponto pode ser externo a essa circunferência, tá? Ele pode ser interno a essa circunferência ou pode ser pertencente à circunferência, ele estará na linha da circunferência. Se liga, dispõe os três casos aqui. Como falei, o ponto pode ser interno. Nessa situação onde o ponto é interno, o que é que acontece? A circunferência ela tem um centro C, tá? E um raio de medida Rzinho. Se o ponto pertence à circunferência, ou perdão, ele é interno à circunferência, o que acontece? Essa distância entre o centro da circunferência e o ponto, que eu vou chamar de D, a distância entre o centro e o ponto, que eu chamarei de D, não vou botar o D aqui não, vou botar aqui fora mesmo. A distância do centro da circunferência até o ponto, que está dentro dela, será, obviamente, menor do que a medida do raio. Já, se o ponto é externo, eu tenho o raio de medida R, a distância entre o centro e o ponto que está externo a essa circunferência, D de C a P, será maior do que o raio. Tá? E por fim, se o ponto pertencer à circunferência, é um ponto, está na linha da circunferência, portanto, a distância entre o centro e esse ponto será exatamente igual à medida do raio dessa circunferência. Bem tranquilo, uma coisa bem simplesinha, perdão. Vamos ver alguns exemplos. Fica aí. Então, pessoal, decidi trazer apenas um exemplo, que é um assunto bem tranquilo esse, e esse tipo de questão básica que eu estou fazendo, ela pode ser adaptada para qualquer situação. Pode ser que o ponto seja externo, pode ser que o ponto seja interno, ou pode ser que o ponto seja pertencente à circunferência. Tem duas formas básicas para poder verificar isso. Uma delas é relacionada ao que a gente acabou de falar. A gente acabou de ver, se um ponto for externo à circunferência, a distância entre esse ponto e o centro da circunferência é um tamanho maior do que o raio da circunferência, do que a medida do raio da circunferência. Já se ele for interno, a distância do ponto até o centro é menor do que a medida do raio. E se ele for pertencente à circunferência, a medida do raio será igual à distância do centro desse ponto. Bom, então, se eu estou fazendo uma comparação com o centro da circunferência, é interessante fazer o quê? Determinar o centro da circunferência. Nessa situação aqui, eu tenho uma circunferência com uma equação no formato reduzido. Está no formato reduzido de forma, perdão, aqui não é zero, desculpem, aqui é 4. Nessa situação, é muito simples em determinarmos o centro e o raio, como vimos na aula anterior de circunferência. Então, dessa circunferência aqui, eu tenho que o centro tem coordenadas menos 2 e 3, que aqui é mais. Qual é o formato? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a um rzinho ao quadrado, tá? Então, o a vale 2, porque aqui está mais 2, perdão, menos 2, porque ali está mais 2, então x menos a menos com menos mais. Aqui o b vale 3, e o raio quem é? Como aqui vale 4, significa que o raio vale 2. Beleza. Bom, como eu quero fazer uma comparação dessa circunferência com aquele ponto, um em relação ao outro, basta fazer o quê? Calcular a distância do ponto, desse ponto aqui, que eu vou chamar de P, até o centro da circunferência. Qual é essa distância? Como é que calculo a distância de ponto a ponto? Raiz quadrada
de quem? X de um menos x do outro, mais y de um menos y do outro. Bem tranquilo, que aqui eu tenho 4 ao quadrado, que dá 16, mais 4, menos 4 ao quadrado, que também dá 16. Ou seja, isso é raiz de 32. Fatorando, eu vou ter 2 à quarta vezes 2, porque isso aqui é 2 à quinta. Ou seja, só para deixar bonitinho que eu estou fatorando, tá? Eu já poderia fazer a comparação aqui mesmo e já concluir o posicionamento que a gente vai fazer agora. Bom, posso tirar da raiz, vai ficar 4 raiz de 2, tá? Enfim. Bom, essa é a distância do ponto A ao centro, unidades de comprimento. Como o raio tem 2 unidades de comprimento, como R mede 2 unidades de comprimento, então distância do ponto ao centro é maior do que o raio. Se a distância do ponto ao centro é maior do que o raio, implica que aquele ponto, já que eu chamei ele de P, ponto P é o que? Externo à circunferência. Beleza? Outra maneira de fazer é a seguinte. A outra maneira é interessante porque, olha só, nessa forma que eu acabei de fazer, se a circunferência não tivesse com a sua equação no formato reduzido, tivesse no formato geral, o que eu teria que fazer? Ou completar quadrados, ou usar aquela comparação de fórmula em relação ao que vimos nas aulas anteriores. E com isso eu conseguiria descobrir as coordenadas do centro e também o raio da circunferência, tá? Bom, aí eu teria um pouco mais de trabalho, que eu primeiro ia descobrir o raio, o centro, e aí ia fazer um comparativo. Mas outra maneira, e aí ia usar a fórmula distância ponto, fazer isso daqui que eu acabei de fazer. Só que aqui eu já fiz mais rapidamente, porque eu já observo direto quem é o centro e quem é o raio. Caso estivesse no formato geral, isso primeiro demandaria outro trabalho. Se liga. Bom, uma outra maneira de fazer, como eu estou falando agora, é a seguinte: basta substituir as coordenadas do ponto na minha equação, tá? Isso serve não só para o formato reduzido, em qualquer formato, basta substituir o ponto na equação. Então vamos ver o que acontece ao substituir, substituindo o ponto na equação. Olha só. No lugar de x, eu vou botar o x do ponto, no lugar de y, o y do ponto. Ou seja, ficará 2, ou melhor, menos 2, não é 2. O x do ponto é 2. 2 mais 2 ao quadrado, mais menos 1 menos 3 ao quadrado. Isso aqui dá igual a 4. Eu não coloco igual a 4. Né? Primeiro eu calculo. Isso aqui vai dar o quê? 16 mais 16. Ou seja, deu o quê? 32. Que é um valor o quê? Maior do que 4. Com o valor que eu substituir deu maior do que 4, logo o ponto é externo à circunferência. Se você substituísse um ponto que fosse interno à circunferência, esse valor aqui que eu ia encontrar em relação ao segundo membro, porque quando eu substituo um ponto na equação, para que ele pertença à equação, o primeiro membro, o valor do primeiro membro tem que ser igual ao do segundo membro. Se isso acontecesse aqui, se eu substituísse e o resultado aqui desse igual a 4, esse ponto ele pertence àquela equação. Se ele pertence àquela equação, ele pertence à circunferência.
Então ele seria um ponto pertencente à circunferência. Nesse caso aqui, eu substituí, eu já sei que ele não pertence, até pela primeira forma que eu vi aqui em cima, tá? Ele não pertence, então tem duas possibilidades. Ou ele está dentro da região da circunferência ou ele está fora, tá? Se ele está fora, a distância é maior do que o raio, a gente viu. Mas aqui, na minha equação, o que é que vai acontecer? Ao substituir o meu valor, se ele estiver fora, o resultado que eu obtiver no primeiro membro, como o segundo membro já é fixo igual a 4, o resultado que eu obtiver, sabe? O que é que vai acontecer? Ele será maior do que o resultado do segundo membro, que é o que aconteceu. Se, quando eu substituísse e calculasse, o resultado fosse menor do que esse valor no segundo membro, eu diria que o ponto estaria interno à circunferência. Mas, Celso, e se a circunferência estivesse no formato geral? Quando está no formato geral, o segundo membro vale 0. Lembra? Dá uma olhadinha lá nas aulas. Então, o segundo membro vale 0. Aí, fácil. Se eu substituo no primeiro membro, que é onde tem toda a expressão, e o meu resultado der 0, né, porque o segundo membro vale 0, o ponto pertence à circunferência. Tranquilo. Se eu substituir e o meu resultado der maior do que 0, o ponto vai estar externo à circunferência. Se eu substituir e o meu resultado der menor do que 0, ou seja, um número negativo, significa que o ponto está interno à circunferência. Beleza? Bem tranquilo. Foi uma questão, uma aula bem de explicação, com um exemplo só. Pratiquem, peguem circunferências quaisquer e pontos quaisquer. Desenhem a circunferência, marquem um ponto no plano, a gente depois vai no GeoGebra. E veja, você pode ver geometricamente o posicionamento também, tá? Mas de forma algébrica, nesse caso numérica, só tem número. Joguei aqui na circunferência, tá? É fácil, é só substituir na equação. Ou, caso você queira, você encontrando o centro e o raio, faz uma comparação com a distância do ponto até esse centro em relação ao raio. Beleza? É isso. Curte, compartilha e se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula. Valeu!